conversar sobre como eu escolho o EPI para minha empresa, para o meu funcionário, eu faço ideia. Tá, mas eu uso a luva, qual luva? Que luva? Me falaram aqui que eu tinha que usar luva nesse PGR que eu fiz, mas nem sei qual. O que eu faço com isso? Como eu resolvo essa situação? Vou ensinar para você. Todo EPI que você compra, ou todo EPI que a tua empresa vai comprar, que é o lugar onde você trabalha, que você faz a parte de RH, vai sobrar para você comprar os EPIs. Se não tiver um técnico em segurança do trabalho, ou vai sobrar para você que é empresário, que não tem o RH, você vai ter que se virar de algum jeito. Como que você consegue resolver isso? Olha tudo que eu tô passando! E você me vem agora com uma dessa? É claro que eu vou enlouquecer de vez! Primeira coisa, a gente precisa comprar um EPI que tenha CA. O que é esse CA? Meu Deus do céu, complicou. Você tem feedback para me ajudar e tá só complicando. Não, eu vou te ensinar como é que faz. Preciso, por exemplo, de algum avental para a pessoa que trabalha aqui comigo, porque uma pessoa que lava algumas coisas aqui para mim, umas travessas. Eu tenho uma cozinha e ela faz essa parte de lavar algumas travessas e para não espirrar na roupa dela, para ela não ter contato com umidade, que isso é muito importante. E uma luva. Como é que eu vou escolher? Ah, mas a minha tia faz um avental e eu pedi pra ela fazer um avental pra mim e ela tá usando aqui. Quem vai nos julgar? Não dá para ser um avental de costureira, porque todo EPI precisa ter CA. Que é esse CA? De novo com isso, eu vou te explicar. CA é como se fosse um metro só dos EPIs. Vai ser feito testes com esse EPI para saber se ele realmente é bom para aquilo que você precisa. Então, é como se algo fosse, uma comida fosse, né, passasse pela parte de... Esqueci o nome de quem libera, faz liberação de comida, depois eu vejo aí lá no vídeo. Que é isso? Mas tem uma liberação, certo? Do EPI, que é o equipamento de proteção individual, a mesma coisa. Vai ter alguém que libere e fale, olha, dá pra vender, tá? Certo? Agora, sua tia, que é costureira, não vai dar pra colocar pra você, porque ela não tem teste com esse avental que funciona de verdade, que tem um material adequado para aquilo que você precisa. Então, a gente precisa comprar num lugar que seja de equipamento de proteção individual, EPI. O CA é um número. Então, todo teste, todo EPI que vai ser vendido, ele vai ganhar um número, como se fosse o RG desse teu EPI, certo? O CA é o RG dele. E nesse RG a gente vai ter tudo que ele protege, ou que ele, né, passou no teste para proteger. Então, eu peguei essa luva aqui que eu queimei no outro vídeo para fazer o teste. Mas você, né, pra eu mostrar aqui para vocês, aqui na luva vai ter aqui o CA. Então, o CA vai ser 31895. O CA precisa estar estampado em algum lugar do teu EPI. Da tua botina, vai estar na língua da botina, no solado, no capacete, vai estar em algum lugar. Você vai ter que procurar dentro do EPI, porque ele precisa, para ser comercializado, ele precisa estar estampado, precisa estar marcado em algum lugar do EPI. Então, a gente vai ter esse número aqui, certo? Você vai pegar esse número aqui e vai colocar no link de consulta de CA e vai abrir esse CA para saber para que serve. Então, eu tenho uma luva aqui, eu não tenho certeza se é bom para isso ou não é. Então, a gente vai abrir o CA e vai dizer, olha, esse EPI, ele faz a proteção lá do teu avental, faz proteção contra a umidade, contra produto químico, mas não protege de fogo, por exemplo, ou que é inflamável, lá vai estar dizendo. Então, se você vê que a tua atividade não confere com que o EPI resolve, não vai dar. Então, antes de comprar EPI, pesquisa pelo isso. O EPI, por exemplo, de umidade, ele precisa ter um tecido mais específico que impeça que a água entre. A gente não pode pedir que a água entre com um tecido, por exemplo, esse aqui. Ele vai entrar água nesse tecido. Então, lá nesse CA, se a gente for pesquisar, ele vai estar dizendo que não é para umidade, porque ele vai entrar a umidade aqui nessa parte dessa luva. Então, a gente precisa encontrar a correta. Não adianta a gente dar EPI para funcionário que o EPI não esteja certo. Não é só o CA que a gente vai precisar analisar
né, para fazer a compra desse EPI. Então a gente precisa fazer às vezes alguns testes, porque nem tudo que serve para uma pessoa serve para outra, às vezes fica desconfortável, às vezes a gente precisa de mais habilidade para manusear alguma coisa, a gente não consegue andar. Ou, por exemplo, uma pergunta que eu recebo muito assim, na hora de fazer uma consultoria, uma assessoria, é com relação à botina. Tamires, eu posso usar essa botina que eu tô usando ou eu tenho que usar de bico de ferro? Então a gente precisa entender a atividade, a gente volta naquela questão da ordem de serviço, para que essa pessoa foi contratada. O que ela faz? Ela anda muito? Anda o dia todo? Se ela anda o dia todo, ela não vai conseguir ficar com uma botina biqueira de ferro, por exemplo. Porque aquilo é desconfortável pra caramba, ela perde o dedo no meio do expediente. Eu não aguento mais tanta solidão e tanto desprezo. Eu não aguento. Então não tem como a gente dar uma biqueira de ferro. A gente precisa primeiro entender e escrever a atividade que aquela pessoa faz, para a gente definir qual EPI é melhor ou não para aquela pessoa. Mas antes de realmente comprar, olha, fala assim, na loja, você vai entrar numa loja de EPI, vai falar, ou vai ligar lá e falar, olha, qual EPI que você tem? Preciso de um EPI para umidade. Ah, eu tenho isso, isso e isso, tenho um ABC. Tá, me passa o CA então para eu ver. Então você vai pegar o CA antes de comprar, certo? Vai pegar o CA, vai consultar para saber se realmente isso faz parte do que você precisa. O ideal, o mundo ideal, que uma pessoa especializada, um engenheiro de segurança, um técnico de segurança do trabalho, faça essa análise para você e diga, olha, nessa atividade ideal que a gente use é essa luva, é essa máscara, isso aqui. Mas no mundo real, o que a gente tem são pessoas que estão tentando se virar com o negócio que tem. Então a gente precisa analisar se realmente compete aquela atividade, aquele EPI que você está dando aí para os seus funcionários, certo? Por quê? Existe um monte de EPI que tem numa loja e não tem outra. Tem EPI que eu só encontro numa loja, a outra já não tem, ela já é um outro CA, então a gente precisa ficar esperto nessas compras, se o CA realmente compete. Às vezes saiu, porque assim, o CA, a gente tem uma validade desse teste que foi feito. Então o CA, por exemplo, é válido até 2024. Se ele não renovar esses testes, se essa empresa que está fazendo essa luva aqui, por exemplo, não renovar o teste dela do CA, ela não vai conseguir mais vender. Você não tem mais essa luva aqui que você comprava sempre a mesma, que você sabia que dava certo. Então você vai precisar outra. Você, empresário, individual, tem um funcionário, tem dois, precisa se virar com o que você tem, vai lá e consulta esse CA antes de fazer a compra. E aí você vai saber se realmente esse CA serve para aquilo, antes de comprar qualquer coisa, antes de fazer usar. Então, e dá também, tem outras opções, também serve, por exemplo, uma luva. Só tem uma que serve para umidade? Não, tem 1 milhão, tem várias marcas, tem vários modelos, tem um monte de coisa, mas o que não dá é a gente usar uma luva que a gente acha que, por exemplo, é para poeira, né? E não é para poeira. Aquilo não serve para aquela atividade, você está gastando com aquele EPI e não está servindo, não vai te ajudar, não vai resolver o teu problema.